Pessoal, eu vou dar continuidade à aula anterior, né, em que falamos sobre polaridade. E agora, então, a gente vai estar se aprofundando para a compreensão de diversos fenômenos que vocês já estudaram ao longo de todo o curso de vocês, e até bem antes, né? Mas é um fenômeno que justifica todas essas propriedades da matéria, né, que vocês estudaram e vêm estudando, que são as forças intermoleculares, tá? Ou forças entre as moléculas. O que seria isso? São forças de atração entre uma molécula e outra, não importa se são moléculas iguais ou diferentes, tá? Então, por exemplo, o fato de existir a molécula de água, isso é atribuído à ligação química entre átomos de hidrogênio e átomo de oxigênio, certo? Isso justifica a existência de uma molécula de água. Agora, a substância água, ela existe devido às forças de atração entre essas moléculas idênticas, né, que portanto se atraem, se unem e dão origem, né, formam a substância água. Essas forças intermoleculares, elas justificam, por exemplo, as transformações de estado físico, né? Os próprios estados físicos, eles estão relacionados com quão fortes são essas forças de interação, né? Por exemplo, no estado sólido, essas interações estão bem fortes, fazendo com que as moléculas estejam bem atraídas. À medida que a gente começa a aquecer esse sólido, ele chega numa determinada temperatura em que ele se torna líquido, né? Em que as forças de interação ainda existem, mas já estão mais fracas pelo distanciamento, e a gente vai aumentando ainda mais essa temperatura, adicionando calor, vai enfraquecendo ainda mais essas forças de atração até que se torne, se apresente, né, no estado gasoso, no estado vapor. Pontos de fusão e ebulição estão diretamente relacionados, né, já que estão relacionados com tudo isso que eu acabei de falar, e também a miscibilidade e solubilidade das substâncias, né? Então, já naquele sistema que vocês estudam desde o primeiro módulo e antes ainda, né, o sistema por que a água e o óleo não se misturam, certo? Então, a princípio, começa a falar, porque um é polar, outro é apolar. Aí depois aprofunda para entender o que é polar e o que é apolar, afinal de contas, né? E agora, então, a gente está dando um passo mais profundo e entrando, de fato, no que vai justificar tudo isso, que está diretamente relacionado também com a polaridade, tá? Então, primeiramente, o que são essas forças, né? Na verdade, são forças de atração entre uma molécula e uma outra molécula, tá? Como eu disse, podem ser moléculas idênticas ou não. E essas forças, nós vamos ver que existem algumas forças, nós veremos 4, né? Forças distintas, dependendo da natureza da molécula. Como eu disse, durante as mudanças de estado físico, elas são observadas, né? Na verdade, dependendo da transformação de estado físico, essas forças intermoleculares estão sendo rompidas ou formadas, né? Quando a gente está indo do estado gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, nós estamos formando mais interações desse tipo. Por isso que as moléculas estão se aproximando cada vez mais. E quando a gente aquece ou adiciona energia para o distanciamento das moléculas, significa que essas forças de interação elas estão sendo rompidas, tá? E muito importante esse último item aqui, que por mais forte, a gente vai estar falando principalmente de uma força de interação extremamente forte, ainda assim, todas as forças intermoleculares, elas são fracas quando nós comparamos as ligações químicas, tá? Nós não estamos falando de ligações químicas em que há compartilhamento de elétrons, né, que são compartilhados entre uma eletrosfera e outra eletrosfera de outro átomo, ou transferência de elétron de um átomo para o outro, né? Nós não estamos falando disso, apenas de forças de atração. Então, as 4 forças intermoleculares que nós vamos estudar estão apresentadas aqui, tá? Então, são as forças de ligações de hidrogênio,
ou pontes de hidrogênio, como era dito antigamente, né? Até hoje algumas pessoas preferem falar dessa forma, mas a forma atualizada é ligações de hidrogênio. A segunda, forças denominadas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, ou a quarta, dipolo induzido-dipolo induzido. Vejam esses hífens, quando estiverem estudando, né, como se antes do hífen estivéssemos nos referindo a uma das moléculas e depois do hífen a uma segunda molécula que está sendo atraída, tá? Então, se estamos estudando as forças de interação entre a água e o álcool, aqui seria uma molécula de água e aqui seria uma molécula de álcool. Um exemplo, tá? Então, essas são as 4 forças. Elas são muito diferentes com relação à sua força mesmo, né? Umas são mais fortes do que outra. E aqui nesse slide eu coloquei mostrando que a força está ocorrendo, né? A maior força de baixo para cima, tá? Então, essas aqui são as interações mais fortes, em seguida essas, e por último, esta aqui. Então, a interação mais forte que existe são as ligações de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio, elas acontecem entre moléculas polares, e não apenas isso. Essas moléculas polares, elas têm que apresentar algum ou alguns dessas características na sua estrutura, dessas ligações. Então, uma ligação OH, uma ligação NH ou FH, tá? Principalmente essas duas nós vemos nas moléculas orgânicas. Se não apresentar, se são duas moléculas polares, no entanto, que não apresentam essa estrutura química, né, essa característica específica, aí denominamos interação de polo-dipolo, tá? Então, essas duas interações aqui, essas duas primeiras que eu estou mostrando para vocês, as duas acontecem apenas entre moléculas polares, no entanto, para a ligação de hidrogênio, deve apresentar essa característica estrutural, e se não apresentar, é dipolo-dipolo. Qual é a mais forte? Não esquecer dessa flecha. A mais forte é a ligação de hidrogênio, em segundo lugar, a dipolo-dipolo, certo? Agora, se nós estamos estudando a interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar, nós denominamos dipolo induzido, tá? A palavra dipolo está relacionada com polaridade. Então, como nós vimos, uma molécula polar apresenta ligações químicas entre elementos de diferente eletronegatividade, né? Que é onde forma um polo negativo e um polo positivo na molécula. Então, esse dipolo, a palavra sozinha dipolo, ela se refere à molécula polar, tá bom? E dipolo induzido refere-se à molécula apolar. Essa aqui é a terceira força mais pronunciada, né? Então, a mais forte, ligações de hidrogênio, a segunda, dipolo-dipolo, entre moléculas polares. Terceiro lugar, dipolo induzido, que acontece entre uma molécula polar e uma apolar. Por último, então, é a força entre moléculas apolares, que nós chamamos de interação dipolo induzido. Dipolo induzido é a mais fraca. Percebe, então, que quanto mais polar, mais forte vai ser essa interação, né? Tanto que as interações entre moléculas, apenas entre moléculas polares, é mais forte do que quando existe no sistema alguma molécula apolar. E o sistema mais fraco de todos é apenas entre moléculas apolares. Uma informação importante aqui, que no slide seguinte eu vou poder falar um pouquinho melhor, é que os pontos de fusão e os pontos de ebulição, especialmente, eles aumentam com a força da interação intermolecular. Ou seja, uma substância que está sendo formada por ligações de hidrogênio, que é o caso da água, que é extremamente forte,
vai apresentar um ponto de ebulição elevado quando comparado com uma substância totalmente apolar. Por exemplo, a gasolina. A gasolina é uma mistura de moléculas apolares, né? E o ponto de ebulição da gasolina, como a interação intermolecular é muito fraca, o ponto de ebulição ele é muito menor também. Porque, afinal de contas, a interação entre as moléculas já é fraca, né? Nós não precisamos adicionar muita energia, muita temperatura para separá-las, né? Diferente da água. Eu vou mostrar aqui para vocês um esquema que eu vi aqui no YouTube da Universidade do Rio de Janeiro, que mostra como é uma ligação de hidrogênio. Então aqui, pessoal, são moléculas de água, tá? Todas as moléculas de água, parece um comprimidinho, né? Vermelho é oxigênio e cada uma das extremidades brancas são hidrogênio. Então percebe que o oxigênio de uma molécula, ele atrai o hidrogênio de outra. Porque o oxigênio, numa molécula de água, né, que apresenta-se ligação química apenas OH, né, o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, portanto, é como se existisse uma carga negativa aqui. Aula passada, tá? Videoaula passada. Em contrapartida, maior eletronegatividade e carga negativa no oxigênio, cargas positivas estarão aqui no hidrogênio. Então, existe uma interação entre a carga negativa de uma molécula de água com a carga positiva da outra molécula de água. E assim por diante. Cada molécula vai interagindo com outra e assim sucessivamente. E isso tudo aqui é o que está acontecendo na substância água, tá? Então, são essas as interações e é essa organização da molécula. Aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma estrutura tridimensional de uma proteína, né? E mostra também as ligações de hidrogênio e outras ligações, interações, né, intermoleculares que justificam toda essa organização molecular de uma molécula extremamente complexa, que é a proteína e também o DNA, que nós vamos ver nos slides seguintes. Então, aqui vocês terão no material de vocês, né, tá mostrando como acontece cada interação, né. Aqui, só para mostrar rapidamente, ligação de hidrogênio entre uma molécula de etanol, olha só, ela tá aqui, tá? SH3, CH2OH, certo? E moléculas de água, né? Por exemplo, no álcool 70, né, nós podemos observar apenas uma fase, ou seja, eles são miscíveis, eles se misturam muito bem, né? Se misturam muito bem por quê? Qual é o tipo de interação que está acontecendo? Tanto o álcool apresenta ligação química entre oxigênio e hidrogênio, certo? Que é um requisito aqui para apresentar esse tipo de interação, quanto a molécula de água. Então, aqui, entre o etanol, que é o álcool comum, e a molécula de água, ocorre sim ligação de hidrogênio. Aqui é apenas o que eu disse para vocês, né? No caso do DNA, uma das fitas do DNA, né, que são moléculas, uma ligada na outra, aqui ela está especificada, tá? Quais são esses átomos, qual é essa estrutura de uma hélice, né, ou de uma fita, desculpa. Então, olha só, daqui para cá seria uma fita. É uma partezinha só, porque ela é enorme, né? Aqui continua lá para cima, continua aqui para baixo. E daqui do meio para cá, a outra fita. Então, olha só. Interações entre as moléculas, entre um lado e outro. Existem diversas interações, né? As 4 interações intermoleculares que nós vimos, elas acontecem entre as duas fitas, né? Mas principalmente as ligações de hidrogênio, né? E elas que fazem com que o DNA se entrelace dessa forma, formando a dupla hélice, tá? E aqui é o que já foi mostrado no videozinho, a mesma coisa, as estruturas das proteínas, né? As proteínas, elas se enrolam e se organizam dessa forma
que aparentemente parece uma forma tão desorganizada, mas ela é fundamental para a atividade biológica que ela tem, né? Tanto que quando a gente desnatura uma proteína, a gente altera a estrutura tridimensional de uma proteína, ela já vai ter alterado a sua atividade biológica, correto? Então aqui, para deixar claro e falar mais uma vez, né, que algo bem importante de que forma essas forças intermoleculares estão relacionadas com os pontos de fusão e ebulição. Aqui é possível observar, não esquecendo que aqui a gente está, essa flecha aqui, tá? A gente está falando de força de interação. Então, aumenta a força da interação, não esquecendo que essa é em primeiro lugar, então, né? Estamos aumentando daqui de baixo para cima. Estou falando isso para que essa flecha não traga nenhuma dúvida. Aumenta a força de interação, aumenta o ponto de ebulição, tá? Observamos aqui, por exemplo, o ponto de ebulição da água, aqui nessas condições, né, ao nível do mar, essas condições de pressão. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Vamos aqui para baixo, um outro extremo, ponto de ebulição do metano, que é apolar, menos 161 graus Celsius, bem baixo. Metano, moléculas de metano, que são apenas apolar, né, não apresenta nenhuma parte polar, apolar, interage por dipolo induzido, tá? Nos slides anteriores. Molécula de água estritamente polar e que apresenta ligação OH, ligação de hidrogênio. Então, estamos falando de dois extremos. A água, essa interação é tão forte que nós precisamos adicionar calor até que atinja a temperatura de 100 graus para que essas interações fortes possam ser rompidas e a água possa se apresentar no estado vapor, né? Já o metano, a interação é tão fraca, que já em 25 graus, que é a temperatura ambiente, o metano ele é um gás, né? É o gás metano. Então, quanto mais fraca, não precisa de muita energia, muita temperatura, né? Para que essas forças se quebrem, se desfaçam. E aqui, pessoal, é um álcool, tá? É um álcool metanol. E ele apresenta uma polaridade intermediária, porque vocês podem observar que ele apresenta uma parte polar na molécula, que é OH, que pode fazer ligação de hidrogênio, certo? E outra parte apolar. Então, ele não é nem tão polar quanto a água, mas também não é apolar como o metano. Consequentemente, o ponto de ebulição dele será intermediário entre ambos. Aqui eu vou deixar uma questão em aberto, mais uma vez para vocês. E é possível observar a molécula de etanol, que é o álcool comum, né? E que também está nos postos de gasolina. E uma molécula de água, né? E esse símbolo significa que ambos são miscíveis entre si, tá? Então, etanol e água, se eu misturo, eu vejo uma única fase, se misturam bem. O etanol e a gasolina, e aqui está apenas um dos componentes, que é o principal componente da gasolina, que é o octano, né? Podem perceber, completamente apolar. Eles também formam uma única fase. Tanto que a gasolina, pessoal, a gasolina comum, ela pode apresentar, a legislação permite até 27% de álcool na composição dela, né? E, novamente, nós podemos observar apenas uma fase, então se misturam bem, tá? Então, etanol e gasolina apresentam interação forte a ponto de apresentarem uma única fase. Já gasolina e água não se misturam. É como se nós estivéssemos misturando água e óleo, tá? E a pergunta é por que que isso acontece? Por que essa miscibilidade ou não entre essas moléculas, esses sistemas que eu acabo de apresentar para vocês, tá? Então, eu fico aberta para as dúvidas e em breve eu estarei enviando uma atividade para vocês. Bons estudos e qualquer coisa pode entrar em contato comigo
pelo WhatsApp mesmo.